Bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje vai apresentar os seguintes assuntos. Ilhas de plástico matam mais de 1,5 milhão de animais por ano. Jovem ganha prêmio por inventar uma forma de retirar plásticos do mar. Práticas e consumos sustentáveis. Cerca de 1,5 milhão de aves, peixes, baleias e tartarugas morrem ao ano por causa de dejetos plásticos no mar. E o problema pode se agravar. Segundo estudos científicos divulgados recentemente em Quito, no Equador, 5 ilhas desses resíduos flutuam nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Quem nos fala sobre esse grave problema é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Iria. É verdade que a cada ano os plásticos matam só no mar 1,5 milhão animais. Esses dados são do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento da França. Por volta de 1997, essa massa de resíduos plásticos foi avistada pela primeira vez no Pacífico Norte, entre a costa californiana e o Havaí. Desde então, triplicou seu tamanho e agora ocupa uma superfície de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Esta ilha cresce aproximadamente 80 mil quilômetros quadrados por ano, alertam os pesquisadores. Muitas dessas partículas acabam sendo ingeridas acidentalmente pelos animais marinhos. E como o plástico acaba enchendo seus estômagos, esses animais podem morrer de fome. Tartarugas tendem a ser vítimas principalmente de sacos plásticos, que quando imersos são confundidos com água-vivas. Artigo publicado em 2012 por pesquisadores da Universidade da Califórnia, na revista Biology Letters, da Sociedade de Pesquisas Britânicas Royal Society, já advertia que esses resíduos de microplásticos, partículas menores que 5 milímetros, formavam uma sopa mortal para o ecossistema marinho. Albatrozes e outras aves marinhas comem as tampas de garrafas, que não são levadas para a costa. Ao contrário, as correntes marinhas as arrastam para o centro de redemoinhos gigantes, onde ficam estacionadas. A boa notícia é que um jovem, Boyan Slat, de apenas 20 anos, foi premiado por desenvolver uma técnica para livrar os oceanos do planeta dos plásticos flutuantes. Apesar da pouca idade, sua técnica já convenceu entusiastas e patrocinadores dispostos a bancar seus projetos. O fato é que o canudinho de plástico com que se toma um refrigerante, a bituca de cigarro, o papel que envolve um sorvete, que são jogados no chão, acabam indo para a boca de lobo, para a galeria, daí para o rio e acaba caindo no mar. Nos últimos 30 ou 40 anos, milhões de toneladas de plásticos acabaram nos oceanos. A produção mundial de plástico é de 288 milhões de toneladas por ano, das quais 10% acabam nos oceanos. A alternativa de limpar o plástico dos oceanos com navios é uma alternativa cara e que demoraria muitos anos, milhares de anos. Além disso, nas redes poderia haver a pesca inadvertida de muitos peixes. Por isso é que se procuram outras alternativas para enfrentar este custoso e difícil problema. Boyan Slat, ao refletir sobre este problema, pensou que ao invés de ir atrás do plástico, por que não aproveitar as correntes e esperar que ela traga o plástico até você? Assim, na escola, desenvolveu sua ideia como parte de um projeto de ciências. Uma série de barreiras flutuantes, ancoradas no leito do mar, primeiro capturariam e concentrariam os detritos flutuantes. O plástico se moveria ao longo das barreiras no sentido de uma plataforma
onde seria então extraído de forma eficiente. A corrente oceânica passaria por baixo das barreiras, sem nenhum óbice, sem nenhuma rede, nada que impedisse o fluxo dos animais marinhos. Por outro lado, o plástico retido nas barreiras seria reutilizado, produzindo novos plásticos ou óleo. O projeto de ciências do ensino médio foi premiado como melhor projeto técnico da Universidade de Tecnologia Delft. Ele criou uma fundação chamada The Ocean Cleanup, limpeza de oceano em tradução literal, e explicou no evento TEDx seu conceito de como os oceanos poderiam se limpar. Isto em 26 de março de 2013, meses depois de ser publicada na internet a fala de Slap no TED, o que se tornou viral. Ele montou uma plataforma de financiamento coletivo que captou $80 mil em 15 dias. Após esse sucesso inicial do lançamento do seu projeto, foi feito um relatório assinado também por 70 cientistas, o que permitiu que se ampliasse o financiamento e se chegasse já a $2 milhões. Espera-se que até 2020 a plataforma no Mar do Norte esteja pronta e esse projeto seja iniciado em grande porte. Meu nome é Jéssica, faço faculdade de moda e professor. Eu ouvi dizer que para aumentar a produção de carne, só bastaria usar as áreas que já foram degradadas ao invés de continuar desmatando. É evidente, é isso que deveria acontecer. Em primeiro lugar, recupero as áreas degradadas e não toco nas florestas. Mas isso não ocorre. Ocorre exatamente o contrário, porque fica mais caro recuperar as áreas degradadas do que invadir, destruir uma floresta. A legislação exige, para transformar uma área degradada numa propriedade legalmente produtiva, que eu recupere os 80% de florestas que já foram degradadas, para poder utilizar os 20% numa atividade comercial. Portanto, o custo de produção, de implantação nessas áreas degradadas acaba ficando muitas vezes maior do que atacar uma floresta ainda intacta. Isso pode ser resolvido através de subsídios do governo. A forma de reequilibrar o jogo, estimular a recuperação das áreas degradadas, cabe a uma ação de governo, criando uma economia da floresta, criando incentivos para que nós recuperemos as áreas já degradadas. Você sabia que se cada casa brasileira trocasse apenas uma lâmpada incandescente por uma lâmpada econômica, teríamos uma redução da emissão de gases de efeito estufa equivalente à emissão de 1 milhão de automóveis? Esse número é equivalente à frota de veículos do Distrito Federal. Não percam o nosso próximo bloco, onde falaremos sobre aquecimento global e práticas sustentáveis. Olho vivo, consumidor! Quem é que não se encanta com móveis feitos de madeira? Além de imponentes, são duradouros. Mas você sabia que cerca de 80% de toda a madeira consumida no Brasil é ilegal? Para fiscalizar a origem do produto que você compra, verifique se ele possui o selo FSC. Se tiver, pode comprar tranquilamente, pois isso significa que o móvel foi feito com madeira certificada. O Viver Sustentável está de volta, falando sobre consumo consciente. Quem nos fala sobre isso é o professor Mendes Tami. Nós, consumidores, temos um imenso poder, um poder transformador do qual muitas vezes nem estamos conscientes. É o poder de seleção, selecionar o que compramos, o que consumimos e com isto influir
nos métodos de produção das empresas, na sua compra de matéria-prima, em suma, exigir, cobrar que empresas incorporem ao seu método produtivo valores sustentáveis. Consumo. Essa palavra é bem conhecida e seguramente tem um significado comum para nós, mas não é tão simples assim. O nosso consumo tem o poder de alterar inúmeros fatores que nos rodeiam, como a economia, a sociedade e o meio ambiente. A senhora sabe o que é consumo consciente? Não, não sei. Desse termo eu nunca ouvi falar, para falar a verdade. Nem imagino o que seja. O que é? Olha, na verdade eu imagino que seja um consumo baseado em coisas ecologicamente corretas, por exemplo, produtos com embalagens recicláveis, tentar consumir os produtos que usam menos agrotóxico, esse tipo de coisa. É você consumir as coisas, os produtos que você compra, ter uma preocupação com o meio ambiente. Eu acho que é você colaborar para que as coisas possam melhorar para as gerações que estão vindo aí. Consumo consciente é você consumir com consciência dos seus impactos, positivo e negativo, né? Quando a gente fala consumir, todo mundo pensa que é o ato da compra em si, que é o consumo. Mas o consumo é um processo. Ele começa desde você pensar por que você vai comprar, se você realmente precisa daquele produto, a maneira que você vai pagar, se você vai se endividar para comprar aquele produto, se vai pagar à vista, se vai pagar crédito, de quem que você vai comprar, se é uma empresa que já trabalha com responsabilidade social, como você vai usar aquele produto, se você vai usar até o fim e como você vai descartar. Por exemplo, se você vai pôr um produto para reciclar ou se você não precisa mais, você vai doar para alguém que está precisando. Então, o consumo, primeiro, é um processo longo, que não é só esse ato da compra. E consumo consciente é você buscar, através do seu consumo, refletir dentro desses aspectos que eu falei, quais que são mais positivos, seja ambientalmente, seja economicamente, seja socialmente, porque a gente também pode estar priorizando, por exemplo, o consumo com uma comunidade que trabalhe com produtos reciclados, ou uma comunidade que desenvolva uma agricultura local, um orgânico. Né? É você conseguir olhar esses impactos todos e fazer uma escolha sustentável, ou o mais sustentável possível. E todo mundo pode estar trabalhando, fazendo isso no dia a dia. São esses pequenos atos do dia a dia que podem fazer sim muita diferença. Como eu faço para saber se o produto que eu estou comprando é de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente? Verificando se o produto tem um selo de certificação. Há boas empresas internacionais e nacionais que colocam esses selos, que medem a certificação, rastreiam a produção do produto, para sabermos se aquilo que nós estamos consumindo advém de destruição de florestas, se é produzido com práticas sustentáveis e também selos que mostram se aquele eletrodoméstico que estamos comprando, ele é gastão em energia ou se ele é um produto que economiza, que poupa energia, que poupa água, em suma, nos dá, através desse selo, indicações para que nós possamos tomar decisões corretas e termos um consumo sustentável. Não perca em nosso próximo bloco a entrevista com o presidente do Instituto Acatu, que nos fala sobre conscientização ambiental. O Viver Sustentável pergunta: onde está localizada a maior e mais eficiente torre eólica do mundo? Letra A, Brasil. B, Japão. C, Portugal. Ou letra D, Alemanha? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou onde está localizada a maior e mais eficiente torre eólica do mundo. A resposta correta é letra C, Portugal.
A torre E82 tem capacidade de produzir 30% a mais de energia do que as torres tradicionais. Assista agora a entrevista com o presidente do Instituto Acatu. Torelli, é um privilégio poder contar com a sua participação aqui no programa Viver Sustentável. O que significa a palavra Acatu? Acatu é uma palavra tupi, do tupi antigo, muito bonita. São duas palavras, A e Catu, colocadas juntas, onde o A significa ao mesmo tempo semente e mundo. Para aquele que mora na floresta, a semente contém o registro da árvore, que contém o registro da floresta, e Catu, que significa bom e melhor. Portanto, a Catu é uma semente boa para um mundo melhor. É o que nós gostaríamos que o consumidor fosse no mundo, por meio dos seus atos de consumo, levar em consideração os impactos desse ato de consumo sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, maximizar, aumentar os impactos positivos e, por meio do ato de consumo, transformar o mundo num mundo melhor, sendo um Acatu, uma semente boa. Quando nós temos um problema ambiental, nós sempre dizemos que devemos privilegiar três vertentes. Legislação, que está no âmbito do governo, questão de investimentos públicos e privados e a conscientização, que está ligada ao consumidor. Ou seja, nós temos aí envolvidos três entes: governo, empresas e o consumidor. Por onde começamos? Qual é dos três o que na sua visão, é o que mais pesa na construção deste mundo novo de que falou? Ao se falar de um mundo novo, deputado, nós estamos falando em mudança de cultura. Nós estamos falando em criar uma outra maneira de viver. Ao se falar em criar uma outra maneira de viver, naturalmente as tecnologias, os investimentos públicos e privados são importantes. O governo, com alguns elementos de legislação, é importante, mas não se muda uma cultura por via de legislação ou por via de tecnologias. Ou os indivíduos se conscientizam de que a direção que nós estamos caminhando não é sustentável. E não é sustentável ambientalmente porque estamos consumindo o planeta. Não é sustentável socialmente porque estamos aumentando enormemente a violência nas sociedades. Não é sustentável individualmente porque as pessoas não estão felizes com a vida que estão vivendo. E não é sustentável economicamente, como mostrou a crise recente, que foi uma crise de ganância e sobreconsumo. Portanto, este mundo que não é sustentável a longo prazo, aliás, nem a curto prazo, precisa ser mudado por uma mudança de cultura. E mudar a cultura é mudar a consciência das pessoas, no sentido de que elas se convençam que elas podem ter uma vida melhor de uma outra maneira. Que o consumo, por exemplo, que é um centro do trabalho do Acatu, não seja o centro da vida delas. Que o consumo seja apenas um instrumento para o bem-estar, mas que o centro da vida delas esteja na felicidade, na busca da felicidade, nas amizades, nos afetos, nos amores, nas emoções, na arte, que é aquilo que efetivamente mobiliza as pessoas para estarem vivas. No fundo, prega uma verdadeira revolução, porque o que nós assistimos hoje é uma teoria baseada no aumento da produção. E para aumentar a produção, de tal forma que as empresas possam competir e reduzir os seus custos unitários, elas têm que produzir mais. Para produzir mais, tem que aumentar a velocidade do consumo. Portanto, é uma sociedade que induz ao consumo como forma de aumentar o PIB, aumentar o desenvolvimento econômico. E a cenourinha, para atrair, para mostrar para todo mundo que esse é o caminho, é dizer que se isso não ocorre, vai haver desemprego, as pessoas vão sofrer. Como é que eu rompo essa dinâmica perversa que diz que eu tenho que consumir para gerar empregos? Como é que eu faço com que o PIB não seja a medida da felicidade? Deputado, a sua pergunta contém a resposta, naturalmente. O PIB é uma medida perversa de se medir o progresso, medir o desenvolvimento. O PIB contém dentro dele, por exemplo, todas as doenças que nós temos. Quanto mais doentes nós ficarmos, mais equipamentos médicos nós vamos ter que produzir, mais hospitais nós vamos precisar, mais remédio nós vamos consumir, mais PIB nós vamos ter. Agora, isso não quer dizer absolutamente que nós temos mais bem-estar.
Quanto mais poluição nós tivermos, mais nós vamos ter que corrigir o problema da poluição, mais nós vamos ter que limpar a terra, limpar a água que nós consumimos. Nós vamos gastar mais e, portanto, o PIB vai crescer. Então, o PIB realmente não é uma medida de felicidade. Então, a primeira coisa seria as pessoas se convencerem que o que elas estão em busca não é de um PIB maior, elas estão em busca de uma felicidade maior. Se as pessoas estiverem convencidas disso e buscarem colocar o contexto da sua vida alinhado à busca da felicidade, elas vão fazer outras escolhas. Apenas 25% da população mundial consome acima das suas necessidades. 75% consome no nível mínimo ou abaixo do mínimo. Portanto, já é muito desequilibrado. Então, nós precisaríamos, entre outras coisas, reduzir a carga de trabalho daqueles que trabalham. Mas se as pessoas dizem, mas eu não preciso consumir tanto, eu posso ganhar menos, elas não têm problema em reduzir a sua carga de trabalho. Mas quando elas reduzem, outros vão poder trabalhar, especialmente se for uma sociedade de serviços, que no momento atual é perfeitamente possível. Vou lhe dar um único exemplo. Quando eu era criança, meus pais tinham um liquidificador. Quando eu saí de casa aos 25 anos, eles continuavam tendo o mesmo liquidificador. Eu me separei a primeira vez, eu tinha 35 anos, eu voltei para a casa de meus pais, o mesmo liquidificador estava lá. E 10 anos depois, meu pai faleceu e o liquidificador continuava lá. Este liquidificador foi consertado não sei quantas vezes. Portanto, ele usou mão de obra de serviço para ser consertado porque era um equipamento durável. O que ele fez, portanto, este liquidificador? Substituiu, produzir um monte de liquidificadores industrialmente, usando um monte de máquinas, por reconsertar de novo, usando um monte de mão de obra. Portanto, é uma sociedade que tem mais emprego e não menos emprego, uma sociedade de bens duráveis e não de bens descartáveis. Dr. Hélio, explorando a sua participação no nosso programa, mais uma pergunta. Como fazer com que o ensino, o processo educacional, induza essa mudança comportamental? Em outras palavras, como fazer com que o processo educacional também passe a divulgar a cultura da generosidade, o prazer em fazer o bem, em doar, sentir prazer em ajudar as pessoas e não simplesmente o prazer em adquirir, em consumir, em ser dono, proprietário de alguma coisa a mais. Como fazer essa mudança conceitual para que as pessoas consigam, na maioria dos casos, poder enxergar mais do que o muro do fundo do quintal da sua casa, enxergar a comunidade, sentir que se todos forem bem, ele também vai bem, ter esse sentido de bem comum. Qual é o caminho que o Instituto Acatu propõe para conseguir fazer essa divulgação que possa fazer com que a gente queime etapas, ganhe tempo na construção dessa nova sociedade? Como construção de uma nova sociedade é uma construção de uma nova cultura. Nós precisamos conseguir, nesse sentido, atingir com esta mensagem, com esta visão, tanto os adultos, quanto as crianças, quanto os jovens. Nós precisamos de programas como esse seu, em que se está comunicando, informando e disseminando tanto a visão quanto as razões de por que essa visão é importante. Nós precisamos que a publicidade fale nisso, precisamos que a mídia fale nisso, precisamos que as empresas, ao falar com o seu consumidor, com o seu público interno, os seus empregados, falar com os seus fornecedores, falem nisso. Precisamos que os líderes das comunidades falem nisso. Precisamos que as escolas falem nisso. O Acatu trabalha em vários tipos de comunidade. Nós fazemos a capacitação de voluntários para que eles sejam disseminadores do consumo consciente na comunidade. Seja uma associação de bairro, seja um grupo de estudantes, seja uma comunidade, uma empresa, os funcionários de uma empresa, para que haja esses multiplicadores. Nós trabalhamos em escolas, estamos desenvolvendo um grande projeto onde a gente pretende introduzir no currículo escolar a sustentabilidade e o consumo consciente. Em cada matéria do currículo escolar, esse elemento da sustentabilidade do consumo consciente vai ser tratado. Isto formará novos valores, em que os argumentos de que
nós somos únicos junto com o planeta e de que cada um de nós ao longo da vida faz muita diferença, são instrumentos para a criação desses novos valores. Aurélio, muito obrigado. A sua participação nos faz acreditar de que todas essas ideias, essa perspectiva de uma era de sustentabilidade, não é uma utopia distante. É algo factível ao nosso alcance. Depende de nós. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.